Estamos entrando então em manipulação de objetos, a gente vai ver como a gente pode manipular vetores, matrizes, listas. O que eu quero dizer com manipulação de elementos aí de um vetor, por exemplo. Eu vou extrair o elemento que eu quiser desse vetor, ou então vou atribuir um valor para outro elemento, né? E a mesma coisa para matrizes e para listas. Agora vamos ver aí sobre os vetores primeiro. O vetor, a gente já sabe, né? Ele tem uma estrutura unidimensional, só tem uma dimensão, e ele é formado da seguinte maneira, né? Um vetor pode ser, por exemplo, uma coluna, né? de um data frame, de um dataset, ele vai ser um vetor, a coluna vai ser um vetor. Então, o conjunto de vetores pode fazer uma tabela, mas é muito importante a gente saber tratar isso aí também de forma unidimensional, que vai ser o caso aí em várias vezes do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, um vetor ele é criado aqui. Vou criar, por exemplo, um vetor com os números de 2 até 10, saltando de 2 em 2, né? Os números pares aí. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. É assim que eu crio um vetor, né? Eu uso o comando C e vou separando os elementos ali com vírgula. Beleza, criei o meu vetor. Agora, como que eu faço para extrair, se eu já tenho um vetor criado, como que eu faço para extrair elementos de um vetor? Por exemplo, se eu quero extrair o quinto elemento aqui desse vetor aqui, por exemplo, né? Então, eu vou escrever aqui meu vetor e, como ele é unidimensional, já sei que aqui, dentro dos colchetes, só vai ter uma dimensão. Então, eu posso colocar aqui o 5. Né? Eu vou extrair aí o quinto elemento, que no caso é o valor 10. Beleza, se eu quisesse extrair dois elementos, então, se eu quisesse extrair o primeiro e o segundo, por exemplo, eu poderia colocar aqui colchetes, aí eu coloco de 1 a 2, né? Extraiu aí o 2 e o 4, que são os dois primeiros elementos. E se eu quisesse extrair agora salteado, né? Por exemplo, o segundo e o quinto. Eu coloco aqui meu vetor, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro vetor aqui no filtro para escolher os elementos. Então eu vou colocar aqui um vetor, o 2 e o quinto, né? Se eu não me engano foi isso que eu tinha falado. Então eu vou tirar aqui extrair o elemento 2 e o elemento 5, né? Vamos ver aqui o que eu estou fazendo. Vou executar só esse vetor aqui, que está interno aqui. Então tem o elemento 2 e o elemento 5. Então eu vou chamar o elemento 2 e 5 do meu vetor, que é o número 4 e o número 10. Beleza, então já sei extrair aí elementos do nosso vetor. E agora, se eu precisar atribuir algum valor para o meu vetor, como eu faço? Eu vou colocar aqui o vetor de novo para vocês verem. Esses daqui são os valores do meu vetor. Mas vamos supor, o terceiro elemento mudou, não é mais 6, agora é 20. Como eu faço para fazer essa mudança? Então eu venho aqui no meu vetor e coloco aqui que o elemento 3 vai receber o 20, o número 20. Então o elemento 3 ali, onde é 6, vai se tornar 20. E aí quando eu executar de novo o código aqui, meu vetor, eu vou ter o 20 ali no lugar do 6, no lugar do terceiro elemento. Beleza? Então é assim que a gente manipula os vetores. Muito importante ter essa base aí para a gente continuar. E no próximo vídeo vou mostrar como a gente faz essa manipulação de matrizes que são bidimensionais, não são unidimensionais como o nosso vetor aqui.